O século XXI tem cientistas bem formados, uma rede global de especialistas em antropologia, história e cultura, e as mais recentes tecnologias. Parece haver uma explicação coerente para tudo. No entanto, há descobertas que deixam os pesquisadores perdidos. Apresentamos 10 descobertas incríveis que os cientistas ainda não conseguem explicar. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha e junte-se a nós nessa! Edifício imponente de origem misteriosa. Poucas pessoas conhecem o templo Kailasa. A estrutura de 18,5 metros de altura e 60 metros de largura no estado indiano de Maharashtra não é menos impressionante do que as pirâmides de Gizé. Durante anos, os pesquisadores presumiram que levaria 18 anos para construir até que surgissem dúvidas. Estima-se que 400 mil toneladas de basalto duro tiveram que ser removidas para a construção. Com 12 horas de trabalho por dia, seriam inacreditáveis 5 toneladas de remoção por hora, apenas com um martelo e um cinzel. O tempo de construção não é a única pergunta sem resposta sobre o templo Kailasa. Apesar das extensas escavações, os cientistas não encontraram nenhuma ferramenta perto do templo. Como os canais estreitos para o sistema de irrigação surgiram, não está claro. Eles são estreitos demais para um ser humano e os gabaritos de perfuração só foram inventados séculos depois. Apesar das muitas perguntas sem resposta, os historiadores concordam em um ponto: o templo Kailasa é uma obra-prima arquitetônica. As tabuletas de argila de Glosel. Em 1924, um menino de 17 anos encontrou uma caverna com artefatos em Glosel, França, e deu início a uma das discussões científicas mais controversas do século XX. O arqueólogo amador Antonin Morlet escreveu um artigo junto com o desbravador Émile Fradin e chamou o lugar de o mais antigo sítio arqueológico do mundo. Amador e agricultor? Os antropólogos não ficaram impressionados. Os estudos científicos iniciais discordaram sobre a idade dos artefatos. As opiniões também estavam divididas quando se tratava de autenticidade. Escavações posteriores, em 1983 e 1995, usaram novas tecnologias e, ainda assim, chegaram a resultados diferentes. Um pódio anual comemora o local da escavação. Os organizadores esperam poder lançar alguma luz sobre a escuridão um dia. Qualquer que seja o resultado da ciência moderna, a pessoa não verá. Fradin, que fez tudo rolar, morreu em 2010 com 103 anos de idade. Cemitério do Gente Fina. Um pedaço de terra discreto na ilha da Sardenha em 1974. Um fazendeiro ara seu campo e se depara com uma descoberta que, durante a noite, transforma a ilha italiana do Mediterrâneo no centro da arqueologia. Os pesquisadores descobriram esculturas de arenito que ficaram conhecidas como os Gigantes de Monte Prama. A descoberta inovadora lançou uma nova luz sobre o status cultural da Sardenha na Idade do Bronze. Aparentemente, foi a cultura naurágica de lá, e não a dos antigos gregos, que primeiro criou esculturas independentes para homenagear aristocratas falecidos. Os cientistas desenterraram milhares de relíquias até que os fundos de pesquisa se esgotaram em 1979. Passaram-se 30 anos antes que os arqueólogos retornassem ao sítio arqueológico em 2014. Um radar de penetração no solo revelou 8 hectares de terra que ainda não haviam sido examinados. Resta saber quais segredos o cemitério revelará nos próximos anos. Sinais misteriosos da cultura antiga. Parece um dia normal para os trabalhadores da capital jordaniana, Amman, quando começam a construir uma rodovia para a cidade de Zarqa, em 1974. Seu dia de trabalho chega ao fim abruptamente, depois que você se depara com uma antiga escavação. Foi o início de pesquisas, cujos resultados lançaram um novo olhar sobre a história da região. Os cientistas escavaram várias estátuas de várias formas. As descobertas incluíam esculturas de corpo inteiro, em tamanho natural, e bustos, alguns dos quais tinham 2 cabeças. As estruturas feitas de cal e argila pareciam ter sido enterradas ritualmente. Não ficou claro em que eles se basearam.
O espanto se espalhou quando as estátuas foram datadas do 7º milênio antes de Cristo. Isso tornou possível classificar o assentamento neolítico inicial precisamente na época correspondente. Além disso, as estátuas de Ain Ghazal, encontradas, marcam o início das artes e os ofícios na Mesopotâmia. Ferramentas com uma função desconhecida. O Museu Arqueológico de Heraklion, em Creta, conta com artefatos especiais entre as exposições. São eixos enormes que atingem vários metros de altura e se elevam acima de todos. O machado duplo, os chamados labres, desempenhou um papel importante na Idade do Bronze. No período de 3000 a 1450 a.C., foi uma ferramenta para o trabalho de campo na cultura minoica, que estava representada principalmente na ilha grega de Creta. Os cientistas ainda não conseguiram explicar por que os eixos são superdimensionados. Eles não eram úteis como ferramentas, pelo menos não para uma pessoa de tamanho normal. Os machados gigantes dos minoanos são uma referência aos gigantes? Uma teoria interessante que os pesquisadores questionaram. Eles presumem que os machados duplos de grandes dimensões foram criados para a adoração de divindades minoicas. Até o momento, os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência dessa função puramente simbólica dos machados gigantes. Prova da existência de gigantes? A Odaki, uma espada com lâmina curva, remonta ao Japão do século XV. O comprimento típico da lâmina era de 1 metro. A descoberta do Norimitsu Odaki, que tem 3,77 metros de comprimento, é ainda mais surpreendente. Pesando 14,5 quilos, não poderia ter sido balançado por um humano. É outra pista para a existência de gigantes? Em contraste com os machados gigantes dos minoanos, o propósito do Norimitsu Odaki não é claro. Devido à lâmina longa e desvantajosa, ela precisava ser carregada nas costas. Sua popularidade diminuiu rapidamente e desapareceu nas mãos das tropas. Uma função simbólica para adorar heróis de guerra é improvável com o Odaki. Os cientistas especularam que um ferreiro com a espada enorme uma vez demonstrou sua habilidade. Qual era o verdadeiro propósito do Norimitsu Odaki permanece um mistério. Um livro de linho misterioso. O Liber Linteus é um livro de linho antigo no qual uma múmia foi embrulhada. Agram é um nome desatualizado para Zagreb, capital da Croácia, dona da múmia. O especulador de construção Michael von Barisch os trouxe de volta de uma viagem ao Egito em 1849. 18 anos depois, quando Barisch morreu, seu irmão legou a múmia ao Museu Agramer. Os pesquisadores examinaram a bandagem da múmia e reconheceram as letras etruscas. 12 colunas estendem-se por um pano de linho de 3,4 metros de comprimento e formam um calendário ritual. O livro foi datado de 250 a 100 anos antes de Cristo e abrangia a esposa de um alfaiate egípcio. Ela estava envolvida nas escrituras por algum motivo? O livro de linho tinha um certo significado ou os agentes funerários simplesmente ficaram sem bandagens normais para múmias? Os pesquisadores ainda estão trabalhando até hoje para responder a essas perguntas. Belas artes ou imitação inteligente? A Senhora de Elche é um busto encontrado na cidade do mesmo nome, na Espanha, em 1897. Ela reside no Museu Nacional de Arqueologia de Madrid. O que há de especial na Senhora de Elche é a influência multicultural que ela exibe. O formato de seu rosto segue a estética grega, enquanto suas roupas são claramente de origem ibérica. As joias apontam em uma direção completamente diferente e remetem à cidade de Cartago, no norte da África. Os cientistas têm discutido sobre sua autenticidade desde que foi descoberto. Como evidência de uma réplica, os que duvidam citam a data do século V ou IV a.C. Como pode um busto feito de calcário simples, desprotegido e exposto ao tempo, permanecer perfeito por várias décadas? Uma pergunta que não interessa ao povo de Elche. Eles lutam há anos para trazer a Senhora de Elche de volta à sua cidade natal.
A ira de uma divindade. Em meados do século XIX, os trabalhadores encontraram uma imponente estátua de pedra perto da cidade mexicana de Coatlinchan. Foi dedicado a Tlaloc, um dos deuses mais importantes da cultura azteca. O monólito de 7 metros de altura e 152 toneladas foi exposto aos elementos sem proteção. Quando os pesquisadores o prepararam para transporte ao Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México em 1964, eles o encontraram em perfeitas condições. Quem conhece a escultura azteca não se surpreende, afinal, Tlaloc era o deus das marés e governante da chuva e do vento. Eles ficaram ainda mais preocupados quando viram a rapidez com que a estátua estava caindo aos pedaços em seu novo lugar. Como esses poucos anos afetaram o monólito, que sobreviveu incólume por várias décadas sob condições extremas? A resposta parece óbvia. Com a remoção do seu local de adoração original, o povo de Tlaloc atraiu a ira deles. O que quer que esteja por trás da rápida deterioração da estátua, os antropólogos começaram a restaurar a estátua imponente em 2014. Artefato maia ou engano inteligente? Em 2011, houve um murmúrio quando a descoberta de várias tábuas de pedra no México foi anunciada. Os artefatos foram atribuídos aos maias. Esta antiga cultura estava na boca de todos na época. O calendário maia profetizou o fim do mundo em dezembro de 2012, por meio das tabuletas de argila. Pesquisadores e leigos esperaram obter uma visão mais aprofundada dos eventos que nos aguardariam no final de 2012. Entre as tábuas de pedra estava uma que parecia representar o ser cósmico Cthulhu. Ganhou fama através do escritor americano H.P. Lovecraft e foi considerada a criação ficcional do escritor. As tábuas de pedra encontradas provam que Cthulhu é mais do que uma invenção do autor? Se não, por quem e com que propósito as tábuas de pedra foram forjadas? Perguntas que até hoje causam discussões acaloradas entre cientistas e teóricos da conspiração. É impressionante quantas descobertas a ciência não consegue explicar até hoje. Há algum artefato do qual você sentiu falta em nosso vídeo? Deixe-nos saber em um comentário o que você mais gostou e também qual a sua teoria sobre as descobertas mirabolantes. E até a próxima. Tchau!